Bem-vindos a mais um vídeo de relatos do Reddit. Venha se surpreender com as histórias mais incríveis da vida real compartilhadas por usuários do Reddit aqui no nosso canal. Quer bater na minha mãe? Então se prepara para apanhar feio. Oi gente, eu estava com saudades de postar aqui, então pensei em contar uma história e eventos recentes me fizeram lembrar dela. Um pouco de contexto. Há 8 ou 9 anos atrás minha mãe arranjou um namorado. Ele era legal, mas logo que minha mãe anunciou que estava grávida tudo mudou. Ele bebia muito. E sempre que bebia ele ficava verbalmente abusivo e agressivo, embora nunca tenha levantado a mão para bater em alguém. Era extremamente desgastante para mim e minhas duas irmãs, minha mãe e meu ex-padrasto, vamos chamar ele de Pitu, terminavam e voltavam várias e várias vezes. Atualmente eles estão separados e não vão voltar nunca mais, eu garanto. 4 anos atrás, após eu voltar do colégio, decidi me sentar e ouvir música no meu celular enquanto Pitu e minha mãe brigavam na cozinha. Era uma briga normal, até que do nada, ele pegou o braço da minha mãe e lhe deu um tapa. Ela caiu no chão com lágrimas nos olhos e Pitu se preparou para dar outro tapa, mas não conseguiu. Vocês viram pelo relato anterior que eu peguei o gosto pela luta. Eu segurei uma de suas mãos e lhe dei uma chave de braço. Ele perguntou, que porra é essa? E aproveitei a chave de braço e derrubei ele no chão e sentei em cima dele. Pitu tem 1,6968 quilos. Já eu tenho 1,72 e peso 130 quilos. Pois é, sou gordão. Botei as duas mãos dele nas costas e sentei em cima delas. Ele ficava gritando, sai de cima de mim porra. E eu vou te matar se não sair, e eu adorando isso e rindo disse, me tira daqui se for capaz. Minha mãe pediu para eu sair para ela botar ele para fora de casa, o que eu fiz e saí com um sorriso no rosto. Ele me olhou e me chamou de filho de uma puta e gordo desgraçado e eu dei um soco direto no olho dele. Ele caiu, não sei se pelo soco ou de bêbado, um pedaço da sobrancelha dele ficou na minha mão. Ele se levantou e me disse, faça isso de novo, se você for homem de verdade. Então dei outro murro, dessa vez no outro olho e com mais força para garantir que eu o derrubaria, e não a bebida. Ele ficou no chão inconsciente, então liguei para o pai dele, que por sua vez levou ele e minha mãe e ele não se falaram por quase 6 meses, mas infelizmente os dois voltaram a ficar juntos, para não ferir os sentimentos da minha irmãzinha menor, mas a pior parte, que essa não foi a única vez. Se quiserem, trago a outra vez que ele tentou fazer isso, obrigado a todos. Minha chefe é uma Karen. Trabalho há cerca de 3 anos em um banco, na área de tecnologia e inovação. Minha namorada trabalha no mesmo banco, mas no setor de diversidade e relações humanas. Lembrem-se dessa diferença de setores. Uma nova chefe entrou no meu setor fazia uns 5 meses. Como a maior parte da equipe está em home office, eu fui encarregado de mostrar a estrutura do banco e dar um resumo de como funciona. Pois bem, desde o início, ela pareceu ser uma pessoa bacana. Alguém que não iria trazer grandes estresses aos funcionários, era o que eu achava até então. Foi em dezembro que tudo começou a desandar, logo no começo do mês. A Karen, nome fictício, logicamente, me chamou para uma conversa. Essa conversa em resumo foi para falar como o divórcio dela estava afetando sua filha. A garota tem 20 anos. 1 ano mais nova que eu, e como estava complicado a situação em casa, eu não entendi direito por que motivos ela me chamaria apenas para falar disso. Tive a resposta uma semana depois. Basicamente, uma semana depois ela me perguntou se eu poderia buscar a filha dela na faculdade e ficar com ela em casa até que ela chegasse do trabalho. Ela sai do trabalho às 19 horas. Eu saio às 16 horas. São cerca de 3 horas que eu teria que ficar com a filha de alguém, sozinho na casa da pessoa. Tentei explicar para ela que não ia ter condições, além de ser meu horário de descanso, seria algo desconfortável para ambas as partes. Sem contar o fato de que eu vou trabalhar de moto, uma moto mais robusta, estilo Harley Davidson, e que eu ia para casa diretamente com minha namorada. Foi nessa última frase que eu cavei minha própria cova. A Karen praticamente caçou minha namorada nos funcionários da empresa, perguntou para ela se ela se sentia desconfortável com a ideia de eu virar babá de uma mulher que tem idade próxima a minha e se seria tão ruim assim eu levar a garota na minha moto, como devem esperar. A resposta da minha namorada não foi o que a Karen esperava. Logo depois disso, a Karen veio até mim quase implorando para que eu ficasse com a filha dela, disse que a filha era uma moça bonita,
alegre e engraçada, mas que estava se sentindo sozinha após o divórcio. Nessa hora eu comecei a ver que ela estava praticamente me dando um feedback do quanto a filha dela era uma mulher incrível e do quanto eu deveria conhecê-la. Inclusive disse que havia falado sobre mim e que a filha dela queria muito me conhecer e criar laços. Minha única reação foi falar que não teria condições de perder meu tempo de descanso e muito menos fazer minha namorada voltar de Uber para casa enquanto eu estaria com outra mulher na minha moto. 3 dias depois, a Karen me chamou novamente para conversar, disse que esperava mais de mim e que acreditou que eu era uma pessoa gentil e de confiança, mas que, infelizmente, não fui de acordo com a necessidade dela. Conclusão: não virei babá e conversando com algumas pessoas do trabalho, notamos que talvez essa Karen queria me fazer ficar próximo da filha dela com intenções de ter um genro. Afinal, quem precisa de um acompanhante para a filha de 21 anos sem ter intenções nesse sentido, enfim. O proprietário nos pediu para pagar os custos de manutenção de sua segunda casa. Jogadores-chave: eu, 22F, inquilino pela primeira vez, recém-formado. Edwin, 70 SM, segundo o proprietário, extremamente elegante. Fundo: quando eu e meu noivo, ambos com 20 e poucos anos na época, estávamos procurando nosso primeiro lugar juntos, acabamos procurando muitos apartamentos. A maioria estava muito além do que podíamos pagar e era de qualidade muito ruim, úmido, sujo, sem luz, etc. Então ficamos muito satisfeitos em encontrar um ótimo apartamento de 2 camas que estava dentro do orçamento em uma ótima localização, bem entre o estudante lado da cidade e um subúrbio rico e arborizado. O apartamento ficava em um pequeno complexo habitacional de cerca de 20 apartamentos. Cada apartamento ficava em um bloco de 4, 2 no térreo e 2 no primeiro andar, segundo andar para os americanos. Não sei se na verdade era destinado a aposentados. Mas acontece que quase todos que moravam lá eram idosos. Nosso vizinho mais velho tinha 102 anos e a maioria dos outros tinha mais de 70 anos. Embaixo do nosso apartamento moravam 2 idosos viúvos, e o apartamento ao lado do nosso estava vazio. Nossa Senhoria nos disse que pertencia a um homem chamado Edwin, que morava em uma casa muito grande na rua seguinte e comprou o apartamento como transbordante para que, quando recebesse visitas de familiares, não precisasse hospedá-los em sua própria casa. Nós nos mudamos e as coisas correram bem no começo. Os vizinhos do andar de baixo eram muito amigáveis e pareciam felizes em ter jovens por perto. Eu fazia algumas compras para o 102 e dizia olá para os outros se passasse por eles na área compartilhada. Nunca vimos ou ouvimos ninguém no apartamento ao lado do nosso. No entanto, no primeiro inverno depois que nos mudamos, um leve problema de umidade nos quartos começou a piorar. Dissemos à proprietária, que investigou o problema, e descobriu-se que todo o telhado estava podre e precisava ser substituído. A senhoria nos garantiu que o HO pagaria a maior parte dos custos, e ela e Edwin seriam responsáveis pelo restante. Não há problema, pensamos, exceto que um dia bati na porta e um velho bem vestido e bem falante estava na minha porta. Ele se apresentou como Edwin. Depois de um bate-papo educado, mas desajeitado, perguntei se poderia ajudá-lo em alguma coisa. Edwin: sim, na verdade você pode. É sobre esse problema no telhado que estou ouvindo. O que você está pensando em fazer sobre isso? Você vai ter que falar com a proprietária sobre isso. Ela sabe todos os detalhes da empreiteira. Edwin: bem, eu não quero incomodá-la. Presumi que você iria consertá-lo, pois você é o único afetado. Confuso: não, como senhoria é responsabilidade dela manter o imóvel. A responsabilidade é dos proprietários. Edwin: mas ela e eu nem usamos este lugar. Você está aqui, acho que é simples. Você contribui para o lugar onde está morando. Acho que não, é por isso que pago o aluguel dela todos os meses. Edwin: acho que você deveria fazer a coisa certa e se oferecer para pagar os custos totais. É uma loucura esperar que nós, aposentados, paguemos por você. Eu educadamente disse a ele que ele precisava falar com a proprietária e fechei a porta, balançando a cabeça com a audácia deste homem, rico, privilegiado, para acumule uma casa de boa qualidade sem usá-la, em uma área onde há uma grande falta de moradia decente. Recusar-se a pagar a manutenção do imóvel que comprou. Peça a um jovem locatário que pague para resolver seu problema, essencialmente para pagar em seu patrimônio, enquanto eu não obteria nenhum benefício de longo prazo.
Edwin deve ter levado suas reclamações à proprietária HOA, porque o telhado nunca foi consertado. Vale a pena notar que, além do apartamento que alugamos, Nossa Senhoria alugou várias outras propriedades e também morava em uma das casas muito grandes próximas. Suspeito que, como ela e Edwin eram vizinhos, eles decidiram evitar rixas simplesmente ignorando os problemas e nos enganando. Passamos os 4 invernos seguintes abrindo janelas, explodindo o aquecimento e raspando o mofo das paredes, até que finalmente economizamos o suficiente para comprar nossa própria casa. Obrigado por assistir. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever para receber novos vídeos com mais histórias emocionantes do Reddit. Nos vemos no próximo vídeo.